Oi pessoal do primeiro ano, eu sou a Cris, dando as dicas para o nosso último simulado do ano. Vamos começar salientando a interpretação textual, que é um dos nossos focos da prova. Bem, eu quero que vocês tomem cuidado com as leituras. Uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, nesse último tri foi a dificuldade de vocês em trabalhar com vocabulário. Então, a gente precisa fazer leitura, a gente precisa expandir o vocabulário. Por quê? Porque ler todo o texto na hora do desenrolar da nossa prova é essencial. A prova de português vão ter textos que vão exigir de vocês uma troca de informações. Então, primeiro, leiam o texto atentamente. Se vocês encontrarem palavras que porventura vocês desconheçam, não parem a leitura. Vocês dão uma contextualizada e tentem inserir significados ali que sejam condizentes com a proposta, que não fujam da ideia principal do texto. Depois, a gente precisa perceber que a gente tem que voltar para o texto, na hora de trabalhar com a questão, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, volto lá, vejo quais são as palavras que se destacam no parágrafo, vejo o meu enunciado a qual parágrafo se refere, se é a totalidade do texto, se é um tópico só. Preciso também trabalhar muito com o processo de inferência. Não esqueçam, inferir é concluir. Então, automaticamente, quando eu faço o processo de conclusão, eu preciso ter entendido o texto na íntegra. Eu não posso fazer inferências sem ter entendido o sentido do texto. Preciso verificar os enunciados de cada uma das questões e também observar as alternativas. Não esqueçam dos distratores. As alternativas vão ter palavras que vão acabar com aquela alternativa. Então, vocês vão ficar na dúvida, possivelmente, entre duas. Vai ter ali uma palavra escondidinha que vai tirar o significado da correção daquela alternativa. Muita atenção, não esqueçam, precisamos perceber sempre que o autor ele defende uma ideia e essa ideia vai ser trabalhada dentro do processo de interpretação textual. Além disso, eu quero que vocês não esqueçam também da análise morfológica. Aqui eu vou trabalhar com vocês uma questão na parte gramatical que diz respeito à classe de palavra. Então, a gente precisa perceber que a análise morfológica ela é uma análise do elemento isolado. 10 elementos fazem parte desse processo: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Os que a gente tem trabalhado ultimamente, substantivo, adjetivo, artigo e pronome, verbo, esses vão aparecer na nossa prova. Vou dar lá uma tira, dessa tira vou salientar termos e daí vocês vão ter que dar a classe dessas palavras. É uma questão muito simples, não tem um grau de exigência grande. Em contrapartida, a gente vai trabalhar também a análise sintática, que aí trabalha o todo, ela vai trabalhar com a função. Então, aqui a gente tem que saber que sujeito é o elemento que pratica ação na voz ativa e sofre na voz passiva. A gente vai classificar esse sujeito: simples, composto, desinencial, indeterminado e inexistente. Retomem as regrinhas em casa, façam o exercício que a gente tem praticado em sala de aula, coloquem isso. Lembrem, as nossas questões sempre vão vir de textos, elas não vão aparecer frases isoladas. Tá? Então, sempre procurem voltar no texto para perceber a qual elemento se refere. Além disso, eu vou também cobrar de vocês nesse simulado a classificação do predicado. O predicado a gente sabe que é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Esse predicado ele vai ter 3 classificações: verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo e esse verbo vai ser um verbo de ação. Quando a gente fala em verbo de ação, a gente está falando em verbo intransitivo, que não pede complemento, verbo transitivo direto, que pede como complemento um objeto que não tem preposição, verbo transitivo indireto, que tem obrigatoriamente um complemento com preposição também obrigatória, e verbo transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo, que é aquele que tem 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. A gente também tem o predicado nominal. Qual a característica do predicado nominal? A presença do verbo de ligação. Por quê? Porque o que vai ser o núcleo desse predicado nominal? O predicativo do sujeito. Se eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. O núcleo do predicado nominal é o nome. E por último, o predicado verbo nominal. O que acontece com o nosso predicado verbo nominal? Ele vai ter 2 núcleos.
um verbo de ação e um predicativo, sendo esse predicativo ou do sujeito ou do objeto. Para que a gente trabalhe com tudo isso, pessoal, a gente não vai esquecer de retomar transitividade, tá bem? Relembrem, verbo de ligação, verbo de noção. Verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, tornar-se, continuar. Toda vez que eu tenho o verbo de ligação, ele liga uma qualidade ao sujeito. Essa qualidade da análise sintática eu chamo de predicativo do sujeito. Os verbos nocionais, quais são? Aqueles que indicam ação, transitivos e intransitivos. A gente já falou ali para poder classificar o predicado. Transitivo, direto, transitivo, indireto, transitivo, direto e indireto. Uma boa prova para vocês, o simulado está bem do jeitinho que a gente vem trabalhando. Um beijo!